A paz do Senhor Jesus esteja com você, minha irmã. Esteja com você, meu irmão. Nós já temos comentado em outras oportunidades sobre a capacidade que Jesus tinha de ensinar os seus discípulos. Ele usava de variados recursos, inclusive de experiências práticas. E uma destas experiências registrada, por sinal, nos 4 evangelhos, é uma lição preciosa que Jesus reservou para os seus discípulos ao convidá-los para navegar no lago de Genezaré. Claro, eles pescadores experientes navegavam várias vezes nesse mar da Galileia. Mas, nesta ocasião particular, Jesus quis que esta navegação fosse também uma, digamos, experiência prática, uma lição de campo, ou, para a gente ser mais preciso, uma lição de mar. Fica evidente isto partindo do convite de Jesus. Foi ele quem diz aos discípulos: vamos atravessar para o outro lado. E, de fato, juntaram-se os discípulos e iniciaram a navegação para o outro lado do lago de Genezaré. Aqui, o episódio, evidentemente, vai se configurar através de várias analogias importantes. Evidentemente, a travessia insinuava a viagem, insinuava a vivência, a vida, a experiência da igreja. E por que a igreja? Porque a barca de Pedro sempre foi entendida como símbolo da igreja. Então, claro, a primeira inferência é o fato da barca de Pedro estar em viagem, representando a trajetória da igreja ao longo do mundo. Mas também podemos usar a analogia aplicável a qualquer comunidade cristã, como também, e por que não, aplicável à nossa vida individual. Então, trata-se de um episódio que acontece na travessia. E o que acontece na travessia? Sem aviso, levanta-se uma violenta tempestade. Tão violenta a ponto de quase afundar a embarcação. E aí, novamente, refletindo, parece que Jesus quer insinuar aos discípulos que a travessia deles ao longo do tempo, a travessia da igreja, a travessia da comunidade, como também na travessia da nossa própria vida individual, está sujeita a repentinas turbulências, a repentinas tempestades. Seguindo o fato, então, na travessia, os discípulos enfrentam esta violenta tempestade. O medo toma conta deles porque sentem que não têm forças para vencer esta tempestade, embora fossem pescadores experimentados. O desespero deles aumenta mais ainda porque Jesus, que estava viajando na mesma embarcação, dormia num travesseiro. Uma observação preciosa que o evangelista Marcos nos dá. Veja bem, nesta turbulência toda, imagina Jesus dormindo em cima de um travesseiro. Fica-se com a impressão, assim, dele estar completamente desligado
daquele apuro que os discípulos estavam passando. Mas, por outro lado, nos dá também a impressão de que, na verdade, ele estava participando ativamente de todo aquele evento. O fato de Jesus estar dormindo num travesseiro naquela folga, como se ele não se importasse, tinha, sim, alguma lição por detrás. O fato é que os discípulos, vendo o desligamento de Jesus, vão lá, o acordam, sacodem e reclamam. O Senhor não se importa que nós estamos aqui quase nos afogando. Mais uma vez, refletimos. Quantas vezes, nas tempestades da vida, da igreja, das nossas comunidades, da nossa vida particular, quantas vezes o medo não tomou conta da nossa vida, não tomou conta do nosso sentimento. Nos achamos frágeis demais diante de uma oposição, de um inimigo, de um adversário tão forte que queria ou parecia querer, de fato, nos vencer e nos afogar. Quando a gente olha a história, quantas vezes a igreja passa por estes momentos de violenta turbulência? Quantas vezes ficamos com a impressão de que desta vez ela não vai escapar? E o que vale para a Igreja Universal, vale também para as nossas comunidades pequenas, vale também para a nossa vida. Quantas vezes nós nos sentimos sós? Rezávamos, mas Deus parecia distante, desligado, sem se importar com a nossa aflição. Exatamente a situação que vivíamos discípulos naquela hora. Percebe, amigo, que Jesus estava realmente dando uma lição de campo para os discípulos, tanto que quando ele achava que havia chegado a hora certa, se levanta e dá uma ordem: silêncio, cala-te. E a tempestade se acalma. Mais uma vez, refletimos. De um lado, a fúria da tempestade. De outro lado, o domínio de Jesus. Bastou 2 palavras: silêncio, cala-te. E o que antes parecia invencível se torna manso. Não existe tempestade que dura para sempre. Não existe tempestade superior à presença de Jesus. E aí, Jesus se dirige exatamente aos discípulos. Por que tanto medo? Como quem diz: vocês não sabem que eu estou aqui? E se eu estou aqui com vocês, eu me importo. Pode até parecer eu estar dormindo, mas na verdade não estou. Eu estou na mesma embarcação. Eu estou na mesma travessia. Eu estou na igreja, na comunidade, na sua vida. A gente não pode deixar de lembrar aquela frase do Senhor Jesus, quando ele disse: olha que eu estou com vocês todos os dias, até o fim dos tempos. E se Jesus prometeu isso, ele não estava fazendo demagogia, é porque ele estaria, de fato, presente. E se estaria presente, e se está presente,
a embarcação não afunda, não há tempestade, por mais violenta que possa parecer, capaz de fazer afundar a barca de Pedro, a vida da nossa comunidade, a nossa própria vida. E aí, Jesus insiste. Será que vocês não têm fé? Ou seja, será que vocês não confiam? Porque o oposto da fé é o medo. O oposto da fé é a angústia, que faz a pessoa ficar parada, que faz a pessoa recuar. A manifestação da fé é persistir no caminho, mesmo quando a gente não enxerga saída, mesmo quando a gente enxerga somente adversidade. Será que vocês não têm fé? Enquanto eu estou com vocês, e se vocês têm esta certeza, de um lado, nenhuma tempestade é suficientemente violenta a vencer vocês. De outro lado, a manifestação desta certeza é perseverar no caminho do bem. E aí, nós não podemos esquecer uma outra frase bonita do salmista, que eu tenho certeza você conhece, amigo, amiga. Mesmo que eu passe pelo vale da morte, nenhum mal temerei, porque estais comigo. Nenhum mal temerei, porque estais comigo. Na vida, haveremos de enfrentar tempestades. A igreja já enfrentou muitas e certamente há de enfrentar muitas outras. A vida das nossas comunidades já enfrentou muitas tempestades, vai enfrentar outras. A nossa vida não está isenta de tempestades e de turbulência, mas Deus está presente. Se nós estivermos em comunhão plena com Ele, nenhuma adversidade nos derrubará. Diante do fato, os discípulos perguntaram: quem é este que até o mar e o vento obedecem? Conosco caminha alguém que não somente se importa conosco, mas é superior a todas as adversidades que ameaçam nos afundar. Coragem, prossigamos no caminho do bem. A paz do Senhor Jesus permanece com você e com todos aí em sua casa.